começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. Olha só quem tá aqui. Estou com ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Fala pessoal, mais um episódio. Vamos falar de salsicha hoje, um produto que todo mundo come, todo mundo gosta, mas nem todo mundo sabe como que ela é feita, né? E o trabalho que dá pra fazer, tem até alguns mitos envolvendo a salsicha aí. Mas vamos aí tentar levar um conteúdo pro pessoal. Espero que a galera goste, feedbacks tem sido legal. Vamos falar sobre o tema. Exatamente, é um produto que tem muita crença sobre isso, né? Mas é um produto amplamente divulgado, amplamente conhecido por todo mundo, e por isso também nós estamos tomando uma bebida que é muito conhecida de todo mundo, né? O que é que tá vindo aí? A bebida mais popular que a gente tem é a cerveja, né? Vira aqui pra gente não fazer propaganda da marca. Não tem problema, né? Daqui a pouco eles querem patrocinar a gente. Mas tem tudo a ver, né? É um produto produzido em larga escala. Salsichas, indústrias utilizam isso aí. A grande maioria da salsicha que é produzida aqui no Brasil são salsichas com um valor mais barato, é um produto mais popular. E a cerveja também está na mesa de todo mundo, né? Um produto bastante acessível, todo mundo gosta. É difícil a pessoa que não gosta de tomar uma cervejinha ali, comer um aperitivo. Então a gente está tudo com produção em massa, né? Exatamente. Logo de cara, eu já vou fazer a pergunta que muito provavelmente toda pessoa que entrou nesse podcast quer encontrar essa resposta. Aí vai ficar a seu critério, se a gente responde agora ou se a gente responde no final do episódio. Salsicha é feita de papelão? Nossa, não só de papelão, né, cara, essas perguntas, mas eu já ouvi, sabe, será que salsicha precisa cozinhar para comer? A salsicha é laranja mesmo? Cara, tem uns vídeos no YouTube que a galera coloca aí de uma máquina onde entra um frango e com pena, com tudo vivo, e sai a salsicha do lado de lá. Não, ela não é feita de papelão. Papelão não é um produto permitido para a fabricação de salsicha. A gente vai falar de legislação, do que pode, o que não pode na salsicha. É um produto barato, mas é um produto comestível, é um produto seguro, né? Seguro para se comer. Mas não é de papelão, não é feito de restos de animal que sobra, como a galera fala aí. Porque o pessoal linka muito salsicha com produto porcaria, um produto ruim, um produto de muito baixa qualidade. E não é bem assim. Existem alguns blogs, algumas reportagens no YouTube que detonam todos os tipos de produtos cárneos. E a salsicha, com certeza, é um dos mais bombardeados. Porque é um produto que é popular. É um produto barato, se compra uma quantidade grande de salsicha com o dinheiro que se compram algumas fatias de presunto, por exemplo. Mas ela tem o seu valor ali, tem sua dificuldade para fazer. É um produto difícil de se fazer, envolve bastante equipamento. Não é qualquer fábrica que consegue fazer uma boa salsicha, e uma boa salsicha entregando a um preço acessível para a população. Existem algumas outras mais gourmets também. Quando a gente viaja fora do país, salsicha não que seja um produto nobre na Alemanha, por exemplo, ou em outros países, mas ela é feita com matérias-primas que sobram, mas com uma qualidade maior, que aqui são salsichas gourmet. Mas a gente vai falar de tudo isso, o que envolve, do que é feito, por que vem esses mitos, né? De que salsicha é feito com resto de carne. É o que eu mais ouço. Papelão veio por conta daqueles episódios de carne fraca, que falaram que colocava papelão na salsicha, mas pensa bem uma fábrica aí, galera que conhece um pouquinho de produto. Qual a vantagem de se colocar papelão dentro de um produto carne? Sabor vai ficar horrível, o produto não é comestível, vai estar sendo uma fraude, não vai agregar água, não vai agregar peso. Então isso é mito, isso aí bota o carimbo ali que não é verdade, é fake news, como tem muitas a respeito desse tipo de produto. E normalmente quando o pessoal fala, você trabalha com salsicha, coisa embutida e tudo mais, normalmente fala, salsicha faz mal para a saúde. Eu falo, não é que faz mal para a saúde. Ele fala assim, mas todo nutricionista, todo médico não recomenda comer salsicha. Eu falo, não é que isso que acontece, é que a comparação que é feita com salsicha é muito desleal. A salsicha, quando vai à mesa do consumidor, ela é uma fonte proteica, que é encarada quando ela vai à mesa. Aí o nutricionista, não desmerecendo, mas o cara compara uma salsicha com um peito de frango. Dois produtos completamente diferentes, mas ainda na função de uma proteína aí à mesa ali do consumidor. Como você comparar uma salsicha que 30% de gordura com um outro produto, né, um peito de frango extremamente magro, rico em proteína, enfim, é uma comparação muito desleal. Tem que comparar banana com banana e laranja com laranja, né? É a mesma coisa você comparar um carro popular, um Fusca, por exemplo, com uma Ferrari. Qual tem mais qualidade? Depende do
quanto você tem disponível, quanto custa um peito de frango. Quanto custa uma salsicha? O que é mais acessível? Quanto se gasta para produzir um peito de frango? Quanto que a fábrica, quantos animais tem que ser criados para você conseguir produzir 100 quilos, 1 tonelada, 100 toneladas de peito de frango e salsicha? E outra, para você ter o peito de frango, você tem outras partes do animal. O que você faz? Você joga fora, você polui, ou você transforma aquilo que é comestível também em um outro produto? A indústria frigorífica, cada vez mais ela se desenvolve para aproveitar o máximo possível do animal que morreu para entregar alimento para a gente. Então, a salsicha é um exemplo do que você aproveita na salsicha. Você não aproveita o que não é comestível, mas ela possibilita você aproveitar o máximo possível do animal. Então, ela tem o seu valor e, falar a verdade, é muito mais difícil fazer uma salsicha que fique legal, uma salsicha que saia lá no final do processo, um produto bom, do que um peito de frango ali embalado, congeladinho. É muito mais difícil você conservar uma salsicha do que você conservar um peito de frango. Eu garanto que os profissionais de P&D que estão nos vendo e ouvindo agora vão concordar comigo, mas eles gastam muito mais tempo no processo de salsicha do que no processo de um peito de frango congelado ali, por exemplo. Então, do lado da indústria, é um produto que dá mais trabalho. Dá mais trabalho justamente porque ele é mais difícil de fazer. Precisa de mais conhecimento, né? E 1 centavo no peito de frango talvez não faça diferença lá no final. Na salsicha, qualquer detalhe faz uma diferença enorme. As indústrias ganham em volume, né? As margens não são altas. Realmente algo que muda jogo, até é uma dificuldade muito grande quando você pretende mudar alguma coisa, né? Quando existe algum problema em salsicha, porque a escala é muito grande, né? Mas começando do começo, do ponto de vista de legislação, como é que é a salsicha? Do que é feito? Qual que é a matéria-prima? O que pode, o que não pode? Pode amido, não pode amido? Como é que é a salsicha? Bom, ela tem uma legislação que permite algumas coisas, mas ela é bem restrita com relação às coisas. Eu dei uma colada aqui no Carnia. Você tem usado Carnia? Cara, eu acho fantástico. Cara, eu não pesquiso mais em Google, não pesquiso em nada. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá no Carnia e pesquiso como, por exemplo, qual é o regulamento técnico de identidade e qualidade de salsicha. Uma legislação de 2000, uma legislação que traz vários regulamentos técnicos, como o CMS, a gente vai falar de CMS, o que pode na salsicha, traz regulamento técnico de mortadela, de linguiças, e em um dos anexos lá ela traz o regulamento técnico de salsicha. Ela fala assim, qual que é a definição do regulamento técnico de salsicha? Entende-se por salsicha o produto carne industrializado, obtido da emulsão, aí vem a primeira palavra-chave para salsicha, ela é uma emulsão verdadeira mesmo, de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial por processo de extrusão e submetido ao processo térmico adequado. Então, a salsicha é um produto feito ali com animais de açougue, animais aptos para o consumo, né, de salsicha. Aí ela vem com as classificações de salsicha. Como que é classificada a salsicha de acordo com a legislação? Ela tem o termo só salsicha. Só salsicha, que é carne de diferentes espécies de animais de açougue e permite o uso de carne mecanicamente separada até o limite de 60%. Então, o que seria a carne mecanicamente separada? Se você pensar nas partes comestíveis ali de um frango, por exemplo, o que você tira de um frango? 2 coxas, 2 asas, sobrecoxa e o peito. Essas são as partes que você encontra do frango. Pensa numa fábrica que faz cortes de frango, por exemplo. O que sobra ali? Você que já pegou e desossou um frango inteiro. Sobra aquela parte do dorso, sobra o pescoço. Aquilo ali entra numa máquina, a máquina faz uma moagem, uma espécie de uma moagem grosseira ali, daqui do dorso, e separa, através de discos ali, o osso, os ossos mais grossos, mais pontiagudos ali da carne. Porque fica muita carne aderida ali no dorso, né? Fica bastante, cara. O pessoal faz sopa, faz caldo de frango, por exemplo. O pessoal que gosta de gastronomia, cara, dorso é maravilhoso para fazer sopa, fazer caldo de frango. Tem muito sabor ali também. Mas é a máquina que separa o osso. Ele não é separado por uma faca ou por algum operador ali. É a máquina que separa. Por isso que chama carne mecanicamente separada. Você tem CMS, por exemplo, de suíno também. Você pega a espinha do suíno, aquela parte dorsal ali do suíno, passa numa máquina, moe grosseiramente ali também. Você também separa aquela carne que está ali. Lógico que vai bastante fragmento de osso para ali. O CMS
quando você usa um percentual muito alto de CMS em qualquer produto, você, quando passa a língua ali no produto, você percebe que tem uns fragmentozinhos de osso, parece tem uma areiazinha ali, né? Umas coisas pontiagudas. Aquilo é proveniente do CMS. E aí, por isso que fala, é com o que sobra da indústria. É um subproduto, mas é uma proteína. O CMS ele tem um teor proteico de 12%, ele tem um teor de gordura que se permite até 30% de gordura. Ele tem uma limitação, tem uma regra toda controlada, tem temperaturas que essa carcaça pode ficar para ser industrializada, tempo. Então, se ele ficar em uma determinada temperatura, ele tem um tempo para que ele pode ser processado, senão ele tem que ser descartado. Então, é um alimento seguro do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de segurança alimentar. É um alimento barato, é uma matéria-prima barata. Não é só em salsicha que ele é utilizado, mas se você falar mortadela, se falar linguiça tipo calabresa, produtos cozidos de forma geral, você permite a adição de certos percentuais de ICMS, e em salsicha não é diferente. Então, quando você pega a salsicha que a gente estava falando, que é essa salsicha hot dog que a gente vê, hot dog não é uma classificação de salsicha, hot dog já seria a marca, a salsicha é a classificação salsicha. Permite no máximo 60% da adição de ICMS. Se eu falo numa salsicha tipo Viena, a palavra tipo aparecendo aí que a gente falou em outros episódios, ela permite a adição de até 40% de carne mecanicamente separada, de CMS. A salsicha tipo Frankfurt também, que é outro tipo de salsicha, também 40% de carne mecanicamente separada. E se você falar salsicha Frankfurt ou salsicha Viena, sem a palavra tipo ali antes do nome Frankfurt ou Viena, aí não permite a adição de CMS. Então essas seriam as nossas salsichas que o pessoal fala das salsichas gourmet, que é a salsicha feita só de carne. Então você colocou ali 60% de CMS na maioria das salsichas, permitido por legislação, e aí tem ainda a salsicha de carne de ave, que permite a adição de carne mecanicamente separada no máximo de 40%. Então você já viu? Tem salsichas que são classificadas como salsichas, que tem 60% de CMS, é só salsicha. Mas você viu a salsicha de frango, por exemplo? Uhum. Ela só pode 40% de CMS. É um produto mais nobre. É um produto mais nobre, é um produto que tem um teor proteico, uma qualidade proteica melhor ali, porque pode só 40%. Qual a diferença se eu pegar, por exemplo, o restante dos outros ingredientes da salsicha normal e usar só carne de frango, por exemplo, recorte de frango? Se eu usar 60% de CMS, eu não posso chamar salsicha de ave, mesmo que o CMS seja de ave. Se eu usei 60% de CMS ou qualquer percentual acima de 40%, tem que ser classificado como salsicha. Agora, se eu peguei e coloquei 40% de CMS e o restante da minha matéria-prima carne aí eu coloquei como recorte de frango, eu posso chamar de salsicha de frango. Então, se você pegar, tem algumas marcas famosas aí, né, até direcionadas para crianças, algumas que tem propagandas, né, de alguns personagens infantis ali, que salsicha de frango, ela tem uma textura melhor, ela tem uma mordida melhor, que a gente fala, né, uma mordida de carne, porque ela tem um teor mais alto de carne na salsicha. Mas a gente fala da formulação daqui a pouco. Aí a legislação traz a designação dela, que é isso que a gente falou, ou ela é só salsicha, ou ela é Viena, ou Frankfurt, ou tipo Frankfurt, enfim. Salsicha de peru, por exemplo, então só pode carne de peru ali na salsicha. Como os ingredientes obrigatórios, carne, você tem que utilizar carne. Então, salsicha não vai carne? Não, eu tenho que utilizar carne. Ó. Carne de diferentes espécies de animais, de açougue, conforme designação do produto. E os ingredientes opcionais. Ela permite você utilizar miúdos e vísceras comestíveis, como coração, língua, rim, estômago, pele, tendão, no percentual máximo de 10%. Falando de formulação. Sei que seria a próxima, depois que a gente falar de legislação, seria a formulação. Sim. Vai gravando aí. Fazer uma salsicha hot dog, uma salsicha normal. Eu já tenho 60% CMS, eu já tenho 10% de alguma outra matéria-prima que eu posso colocar pele, por exemplo. Eu posso colocar 5% de pele e 5% de algum miúdo, por exemplo. Então eu já tenho 70% da minha formulação. E aí, vem os ingredientes opcionais. Gordura, animal ou vegetal, água, proteína, vegetal ou animal. Os aditivos, né, que vão ali na salsicha, então tem condimento, tem cura, antioxidante, os conservantes, enfim, ela tem uma lista grande de condimentos. Açúcares,
aromas, especiarias e condimentos. E traz uma nota que permite-se a adição de proteínas não cárneas no máximo 4%. A gente fez o episódio de proteínas não cárneas com o Patrick e toda salsicha tem aí esses 4% de proteína, que não é a proteína derivada do animal, uma proteína não carne ali. E aí, qual proteína você usa depende muito da funcionalidade que você quer e do restante da sua formulação. Eu uso só proteína texturizada de soja, ou eu uso uma mistura de proteína texturizada com uma proteína isolada, ou uso uma proteína de colágeno, ou uma proteína concentrada, depende muito do que eu quero. E aí ela traz algumas características físico-químicas. Você vai falar para mim, cara, mas toda salsicha tem fécula. Você perguntou, né? Pode fécula, não pode fécula? Ela não está aqui na lista dos ingredientes opcionais. Ela extraria ali dentro dos açúcares, dos carboidratos, mas ela limita, dentro das características físico-químicas, o amido no máximo em 2%. Carboidratos totais no máximo em 7%. Toda a formulação da salsicha depois de pronta pode dar no máximo 65% de umidade, no máximo 30% de gordura e ela tem que dar no mínimo 12% de proteína. Essas são as limitações que a legislação impõe para eu produzir os tipos de salsicha ali. E o somatório dos açúcares totais não deve ultrapassar 7%. Se você pensar, isso é um limite bem apertado. Se você pensar que eu tenho ali 4% de uma proteína, que se eu pensar numa proteína texturizada, quase metade ali é carboidrato, mais 2% de amido, mais açúcar que eu coloco através de uma condimentação, mais o que vem ali, a matéria-prima vai ter quantidade insignificante, já quase bate os 7% ali. Um outro limite apertado é o amido. É uma questão interessante de se levantar aqui, porque muitas empresas, você pegar as formulações de salsicha, fala, o cara pode 2% de amido, mas você pega as formulações, não tem 2% de amido, não tem 2% de fécula, que é o amido mais utilizado. Tem 1,8, 1,9, mas 1,8 é de praxe, porque alguns outros carboidratos, quando você faz análise, dá leitura como amido. Por exemplo, se você pegar uma proteína de soja e analisar o teor de amido numa proteína de soja, por mais que não tenha amido ali, mas os carboidratos ali, da forma que é feita a análise de amido, que é a diferença de carboidratos redutores para carboidratos não redutores, e o amido estaria dentro dos não redutores, é lido como amido. Então o pessoal coloca um pouco menos do limite que a legislação permite, porque na análise vai aparecer um teor acima dos 2%. Então esses seriam os limites de legislação da salsicha, assim, um resumo, né? Tem mais coisa ali, mas então a gente fica aqui horas e horas falando só de legislação. Legal, então basicamente a salsicha mais convencional são 60% de CMS, né? E todos esses outros pontos que você falou, mas aí como é que faz? Qual que é o processo? Acho que vale a pena, como a matéria-prima em comum e principal que nós falamos em todos os tipos de salsicha CMS, vale a pena desde a parte da extratora da CMS. Então, abateu o animal, caiu ali na extratora, dali para frente, como é que funciona? A salsicha depende muito da característica da fábrica, onde ela é produzida. Se eu pegar uma fábrica, por exemplo, que tem o abate e a extração do CMS ali na fábrica, eu posso usar esse CMS resfriado. Então ele vai para o meu processo. Salsicha normalmente é um processo contínuo de produção, mas o CMS vai resfriado. Se eu tenho uma unidade, se eu produzo em outra unidade, ou seja, a extração do CMS é em uma unidade e a produção é em outra, ou eu não tenho abate, eu só produzo a salsicha, eu compro o CMS congelado, aí eu tenho que passar esse CMS num quebrador de blocos antes do processo entrar para o processo de salsicha. Porque não tem como eu jogar um bloco grande de CMS dentro de um emulsificador ou de um cooler. A gente começou a falar de equipamento. Antes da gente falar de equipamento, só para recapitular uma coisa básica com relação à formulação, se você pegar a formulação de salsicha, a maioria das salsichas aí, falando de salsicha hot dog, a salsicha vai ter mais ou menos a mesma cara a formulação. Você começa a formular, você tem uma folha em branco para formular, você começa a formular pelos ingredientes que te limitam. Então você fala, vou colocar os 60% de CMS que a legislação permite, se eu estou buscando custo no produto final, né? Eu vou colocar os 4% da proteína não cárnea, eu vou colocar os 2%
ou 1,8% ali, 1,9% da fécula. Eu vou colocar o meu condimento, aí depende da indicação do fornecedor. Vou colocar sal de cura, sei lá, começar com uns 300 ppm ali, para depois do final do processo estar dentro dos 150 que a legislação obriga que esteja. Aí se eu coloco sal de cura, eu coloco antioxidante, colocar sal, teor mais ou menos de 2%, 1,8% a 2,2% de sal. Enfim, coloquei os ingredientes ali, somei tudo. O que falta? Carne e água. Ou seja, esse balanço de carne e água depende muito da qualidade da carne, da qualidade proteica do CMS, porque o CMS tem 12% de proteína. Mas grande parte dessa proteína já está um pouco desnaturada, porque na minha extração, eu falei da extração do CMS, a gente pega aquele dorso e passa por um processo de moagem, ele esquenta durante esse processo de moagem. Então, se eu apertar muito nessa extração, esquentar muito, se o seu processo for muito rápido, depende do equipamento também, a gente precisa fazer um de equipamento, trazer a galera de equipamento aqui para falar essas diferenças. Eu desnaturei mais proteína. Então é uma proteína que não vai colaborar muito do ponto de vista funcional, tecnológico da salsicha. Ela vai colaborar do ponto de vista nutricional. É uma proteína. Tem lá os aminoácidos que tem numa carne de frango. Mas não contribui do ponto de vista tecnológico. Então a funcionalidade dessa salsicha, ela vai, por exemplo, se eu pegar a proteína isolada, ela tem uma funcionalidade, a proteína texturizada tem outro, colágeno tem outro. Então corre lá no episódio de proteínas não cárneas para eu ver quanto de água eu consigo colocar. Depende da carne que eu vou usar, que recorte que eu vou usar. É um recorte de peito, por exemplo, e tem uma capacidade de retenção de água maior. É um recorte de coxa, por exemplo, ou é carne de outra espécie de animal, é um recorte suíno, um recorte bovino, que eu tenho essa possibilidade também. Então, para mim fechar essa formulação, quanto de carne eu coloco, quanto de água eu coloco, depende muito da funcionalidade que meus ingredientes entregam. Eu vou colocar, se eu estou buscando o custo, a menor quantidade de carne possível, mas eu vou ter que completar 100%. Se eu colocar muita água, a salsicha, ou colocar gordura, a salsicha vai ficar mole lá no processo e a gente vai falar no processo que ela não sai no processo. Então esse seria mais ou menos como formulo uma salsicha, como que eu começo. Pelo menos eu, quando eu começo o que a legislação me permite. É uma salsicha tipo Viena. Não, o CMS é 40%. Eu vou ver que no final a conta para fechar os 100% vai precisar de que eu coloque mais carne. Aí eu faço o balanço entre carne e água, o produto tem a textura que eu desejo. É uma salsicha Frankfurt. Não posso colocar nada de CMS. Aí eu sigo o passo para formular como se fosse uma linguiça, por exemplo. Uma linguiça calabresa, uma linguiça frescal, que a gente já falou nos episódios que foram ao ar anteriormente aí. Mas aí vamos partir para o processo. Salsicha é uma emulsão. Você falou uma emulsão verdadeira. Por que emulsão verdadeira? Seria emulsão verdadeira, é emulsão, ou é ou não é, né? Emulsão. Mas quando a gente fala, por exemplo, de linguiça frescal, ela não chega a ser uma emulsão. São pedaços de carne e gordura moídos, que você tem uma extração proteica durante o processo ali, que essa extração proteica faz um pedaço colar no outro ali, se juntar ao outro, se ligar, né, ao outro. Mas não seria uma emulsão completa ali. Um pedaço de carne, o presunto também. Não seria. Eu tambleio, extraio proteína do meu processo, mas para um pedaço ficar ligado ao outro e eu conseguir fatiar. Já a salsicha não. A salsicha eu faço realmente uma emulsão e a ligação é muito importante entre proteína, água e gordura. Proteína, a umidade que tem ali e a gordura. A maior definição de emulsão para mim, ou a definição mais fácil de explicar, é a maionese. Eu tenho a proteína proveniente do ovo, óleo e a umidade que também está ali no ovo, ou água ali. Eu bato tudo aquilo ali, a proteína segura a água e segura a gordura. Na salsicha é a mesma coisa. Numa linguiça, por exemplo, às vezes a gordura ela tá em pedaço, ela não está emulsionada dentro do processo. Nas massas finas, a gente fala de salsicha, a gente já pode aplicar isso à mortadela, a gente pode aplicar isso à parte da calabresa. Lembra no episódio de calabresa que eu falei que calabresa para mim é uma mistura entre uma linguiça frescal e uma salsicha, uma massa fina? Eu tenho emulsão. E aí, essa emulsão eu não faço numa misturadeira. Eu faço em equipamentos específicos para fazer emulsão. Que pode ser cooler, que basicamente é uma bacia com umas facas em alta rotação, bem afiadas, que passam no produto, que fazem o processo de emulsificação. Ou posso fazer em emulsificadores, que
que é um processo contínuo de emulsificação. A carne passa por uns discos bem finos, então tem uma alta pressão ali, os cortes bem finos que fazem a emulsão. O cooter é processo por batelada. Então, sei lá, eu tenho um cooter que bate 200 quilos de massa. Eu vou bater 200 quilos de massa, descarregar o cooter, bater mais 200 quilos, descarregar o cooter e assim vai. Depois daquilo ali o processo fica contínuo, mas o cooter é um processo por batelada. Já o emulsificador é um processo contínuo. O que passa por ali vai embora. Então eu tenho que fazer uma pré-mistura antes, porque senão eu vou ter uma salsicha não homogênea. No cooter eu consigo adicionar primeiro uma proteína. Aí vem a ordem de adição dos produtos. Tem muita gente, se eu for falar para os europeus, para os alemães, que se ele prefere cooter ou emulsificador, o cara vai falar, tira o emulsificador, cooter, faz salsicha com cooter. Porque o cara joga a carne primeiro, extrai a proteína, joga fosfato e sal em cima da carne, extrai a proteína da carne, depois que extraiu a proteína, joga água, joga gordura e vai formando a emulsão até dar o ponto da massa. E por último joga as proteínas não carnes, a fécula, se for por último, porque ela esquenta a massa. A hora que dá o ponto da massa, ele descarrega o cooter. No emulsificador eu não consigo fazer isso. Eu faço uma mistura no misturador, faço uma homogeneização ali no misturador, e aí depois eu passo isso por um processo contínuo. Eu passo aquilo, o que passou naquele segundo ali é o que está sendo homogeneizado ali e está indo para o processo seguinte, que é o processo de embutimento. A massa saiu, seja por cooter ou seja do emulsificador, ela vai para o processo de embutimento. E tem vantagens ou desvantagens, cooter ou emulsificador, em termos de tecnologia de processo? O cooter, você consegue trabalhar mais isso, que o cara que faz uma salsicha gourmet, por exemplo, o cara mais antigo. Eu ouvi outro dia no frigorífico o pessoal falar que gosta de fazer salsicha ou massa fina em cooter porque faz na técnica. Eu perguntei, mas o que é fazer na técnica? Fazer na técnica seria o cara saber a hora certa de adicionar água, saber a hora certa de adicionar gordura, fazer a emulsão e vendo a massa como ela vai se comportando e adicionando. Você precisa de um operador bem treinado, mas você consegue trabalhar melhor essa extração, você consegue trabalhar mais o ponto do produto, a massa ali no cooter. Já no emulsificador você não consegue. Porém, o cooter ele é limitado do ponto de vista de produtividade. Imagina, o tempo que você faz o processo num cooter, você passa no emulsificador. Então, as fábricas que produzem alta quantidade de salsicha, volumes altos de salsicha, não conseguem trabalhar com cooter. Coloca lá um misturador de 1.000 ou 2.000 quilos, mistura tudo e passa naquilo em alguns minutos ali. Ele passa tudo aquilo no emulsificador. Ele fazer essa quantidade no cooter, imagina um cooter para bater 500 quilos de massa. A gente vai em algumas feiras, a gente vê, né? É assustador o tamanho do equipamento. A mecânica daquilo lá, o tamanho do motor para bater aquilo lá. Então a engenharia por trás daquilo é bem mais robusta. Então o cooter seria um produto seria um equipamento que eu consigo trabalhar melhor o produto, mas emulsificador seria o equipamento que me daria produtividade. No Brasil a gente vê cada vez mais e mais o uso de emulsificadores nas fábricas e cada vez menos o uso de cooter. O cooter está ficando para produtores menores e aqueles que fazem uma salsicha mais gourmet, uma salsicha mais diferenciada, mais artesanal, exatamente. Mas as grandes produtoras de salsicha, dos grandes volumes, todos passam por emulsificador. E o tipo de equipamento que é utilizado também interfere muito na minha formulação. No cooter, eu consigo deixar, por exemplo, o uso de pele em salsicha. Pele ele pode ser utilizado até 10%, como a gente viu na legislação. E a pele é um ingrediente que é rico em colágeno, né? Então ela me dá uma funcionalidade, ela consegue me dar textura na salsicha, consegue dar elasticidade, consegue dar mordida, segurar a água ali, fazer uma emulsão. No cooter eu consigo, que horas eu adiciono a pele, deixo ela refinar primeiro ou não, faço uma pré-emulsão, adiciono. No emulsificador, se eu adiciono muita pele, dependendo do motor do emulsificador, ele vai travar. Ele não vai conseguir passar a quantidade de pele da minha formulação. Então, eu já vi várias fábricas limitarem a quantidade de uso de pele por a quantidade que o emulsificador consegue passar sem travar. Que consegue passar tranquilo no emulsificador. Imagina, você vai passar o dia inteiro uma formulação ali. Eu posso 10%, mas o meu emulsificador só consegue passar 7%, por exemplo, de pele. Minha formulação vai ser definida com 7% de pele.
E então define a minha formulação, o tipo de equipamento que eu utilizo e a marca do equipamento que eu escolhi também. Tem os mais baratos, tem os mais caros, tem os que entregam mais e que entregam menos, né? Aí vai pro pessoal da engenharia não escolher só pelo preço ali, né, do equipamento. Beleza. Preparei a massa. Todos os cuidados que se precisa ter com uma massa, temperatura, como é um processo muito que eu faço a emulsão, ele é muito abrasivo, tem muito cisalhamento ali no processo. Eu preciso cuidar da temperatura. Então, se eu uso água só, água e gelo, depende do controle de temperatura que eu tenho no processo antes. Se o CMS está congelado, ou ele está parcialmente congelado, ou ele está resfriado, mas a qual temperatura ele está resfriado. Porque se eu tiver uma massa acima de 12, 13 graus ali, eu já vou tender a quebrar a emulsão, que é um processo comum em salsicha. Se eu esquentar a massa, se eu tiver um desbalanceamento nas minhas matérias-primas, ao ponto de vista de ter mais proteína não vai quebrar a emulsão, né? Mas se eu tiver mais gordura, se eu tiver mais umidade, eu vou quebrar a emulsão. Enfim, controlei a temperatura, a massa saiu bonitinha ali, uma massa, parece um patê a massa de salsicha. Uns falam que, nossa, que massa bonita, outros olham e falam, nossa, não é isso que eu como, não é possível, isso aqui é salsicha. Mas para a massa ter uma boa emulsão, ela tem que ter um brilho legal, tem que refletir a luz. Os antigos falavam que instalava sempre luminárias ou luz em cima do cúter, para o operador saber a hora que a emulsão tinha dado o ponto, começava a refletir a luz, ficava aquela massa brilhante, sabe? Aquela massa, você viu que ela deu o ponto na massa ali mesmo, que formou uma emulsão. O embutimento é bem rápido. As embutideiras, você vê embutir salsicha, é um processo bem acelerado mesmo. O envoltório que se usa, na maioria das vezes, para essa salsicha normal, a hot dog, é uma tripa plástica, uma tripa de celulose. Ela não vai para a mesa do consumidor. Ela é retirada depois do processo de cozimento. É o ingrediente mais caro, talvez, da salsicha, que passa menos tempo em contato com a salsicha. Entra no embutimento, depois do cozimento ela sai do processo ali. E é um custo absurdo, mas a velocidade com que as máquinas... O pessoal digitar aí no YouTube, embutimento de salsicha, ou digita a marca de alguma máquina, vai ver a velocidade. É muito rápido, um tubete, assim, não sei dizer quantos metros tem um tubete de salsicha ali, mas segundos acaba. E vai girando, o cara só troca aquilo ali. Mas é um processo similar ao embutimento de uma linguiça. A maioria das fábricas tem um posicionamento, porque as tripas saem torcidas, né? E aí elas vão ficando, fazendo a altura certa ali para o cara colocar a vara e já colocar no carrinho. O processo de salsicha é muito rápido, Lucas. É um processo acelerado, é um processo contínuo quase que o tempo todo. E aí logo em seguida, depois do embutimento, ela já vai para o carrinho e já entra para o cozimento, para a estufa de cozimento. E aí como é que é o processo de cozimento? Como é que é a rampa? Tem rampa, não tem rampa? É rápido? Quanto tempo? É bastante importante o processo de cozimento em salsicha. Antes de cozinhar, você vê a massa de salsicha ali, ela ilustra muito bem o que a gente fala em outros episódios de coloração, em outro de nitrito também, a questão da formação da metamioglobina ali, como que o nitrito... Porque a massa de salsicha ela é marrom, cara. A massa de salsicha ela é marrom ali. Mesmo que você coloque um pouquinho de corante, mas não se usa muito corante de salsicha, pelo menos não na massa, mas ela é uma massa marrom. Ela não passa pelo processo de cura. Você vê que embutiu, já posicionou, já vai para o carrinho para o cozimento. E aí o cozimento também tem duas formas de você fazer ele. Ou em estufas, por batelada, que você vai iniciar o processo de cozimento e depois retirar a salsicha no final do processo, normalmente 50 minutos ou 1 hora, cozinha rápido a salsicha. Ou em túneis contínuos de produção, onde a vara entra de um lado a salsicha crua, do outro lado já sai a salsicha cozida, resfriada. São poucas as fábricas, pelo menos que a gente vê que tem esses túneis contínuos, dão uma produtividade grande, é um processo bem efetivo, é muito legal mesmo. É impressionante o volume, né, que eles cozinham, e ela sai já gelada, já sai resfriada. Só que você tem que ter uma padronização da fórmula antes, porque senão cada salsicha vai sair de um jeito. Na estufa ainda não. O CMS hoje está com mais umidade, eu vou secar um pouco mais. O túnel você não te permite muitos ajustes pelo menos de forma tão fácil. Lógico que ele permite ajustes, mas não é tão simples como numa estufa, que também não é tanto, mas é mais fácil do que no túnel. Mas o processo de salsicha, de cozimento de salsicha, consiste em 2 etapas.
Secagem, primeiro, que é a formação, e você vai fazer a formação da película na salsicha. E depois o cozimento em si, que é atingir a temperatura mínima de 72 graus. Esse processo todo ele vai acontecer em cerca de 50 minutos, 50 a 60 minutos. Muito rápido. É muito rápido. E salsicha é um produto que a diferença de 1% na quebra, ela pode fazer a diferença entre você ter lucro no produto ou você ter prejuízo. As margens são muito apertadas, se ganha no volume de salsicha. Então, de repente, se eu quebrar 9% no processo de cozimento, eu tenho lucro. Se eu quebrar 10%, ela já para de dar lucro. Então, tem que ser muito bem controlado essas etapas. Porque a quebra da salsicha, a perda de peso durante o processo de cozimento, se dá durante as primeiras fases do cozimento, que é a etapa de secagem, onde eu estou formando aquela película da salsicha. Muita gente pensa que aquela película é a tripa. E não é. Se eu pegar a salsicha e cortar, eu vou ver uma camada que parece uma pele, né? Parece uma... O que é aquilo lá? Aquilo ela é formada no processo de secagem. Então, você imagina um diâmetro, a salsicha um diâmetro. Eu vou secar. Então, eu coloco numa estufa onde tem uma ventilação de ar alta e esse ar é renovado. Ou seja, o ar que está entrando ele tem uma umidade relativa baixa. Então, eu vou evaporar a água da superfície. Quando eu evaporo a água da superfície, eu forço a água do centro ali da salsicha migrar para a superfície. Aí eu evaporo essa água da superfície. Quando essa água migra, ela carrega ali vitaminas, corantes, proteína, ali ela carrega ali para a superfície. Quando evapora só água. Então eu vou fazendo um acúmulo de proteína, de outros componentes na parede da salsicha ali. Isso vai me formar a casca da salsicha. Isso que vai fazer a salsicha resistir aos processos seguintes, que vai dar a resistência da salsicha. Lógico, a textura da fórmula, tudo, mas se eu não formar essa casca bem feita, a salsicha depois, na hora de embalar, tudo quebra, máquina, ela quebra, ela fica toda ralada. Na hora do processo de depilar, que é o processo de retirada da tripa da salsicha, ela vai dar problema, vai quebrar muita salsicha. Enfim, o processo de salsicha vai dar problema, eu vou ter muito reprocesso lá no final. Então, os primeiros minutos do processo de cozimento é esse processo de secagem, que vai determinar de um lado quanto que eu perco de peso, mas por outro lado quanto que eu formo de casca. Então eu tenho que estar muito bem balanceado. Sequei a salsicha, fechei as chaminés da estufa. Ou seja, a umidade que está saindo da salsicha agora não está indo mais para fora da estufa. Está sendo concentrada na estufa ali. Ou eu começo a injetar vapor na estufa. E aí o que eu quero? Aí eu quero ter ganho de temperatura. Eu quero que ela atinja a temperatura primeiro ali, em torno de 60 graus, 60 e poucos graus, para começar a coagular a proteína, para eu ganhar a textura, porque aquela massa que está um patê vai virar um produto sólido, na consistência que a gente conhece a salsicha aí, e atingir os 72 graus Celsius, que vai me dar segurança do ponto de vista microbiológico, né? Que vai eliminar ali os patogênicos que possam estar presentes ali na salsicha. Eu tenho que começar com uma temperatura baixa e ir escalonando. Então, normalmente se começa um processo em torno de 50, 55 ou 60 graus, e eu vou escalonando essa temperatura até que lá no meu processo final, onde eu começo a injetar vapor, que aí a temperatura vai chegar bem alta, né, 90, 100 graus ali, eu cozinho com a estrutura formada, mas que eu atinja a temperatura de 72 graus de forma rápida, porque do mesmo ponto de vista, estufa, cozimento rápido de salsicha me gera produtividade, significa que eu vou conseguir cozinhar mais produto, e se eu cozinhar mais rápido eu vou ter menos gasto energético durante o processo. Então cada centavo faz diferença durante o processo de produção de salsicha. Cozinhei, resfriei. Cozinho, vou para o processo de resfriamento. Por conta de tudo que a gente fala em outros episódios, microbiológico, o crescimento de bactérias que ficaram ali, que sobreviveram ao processo de cozimento, mas também para me seguir o processo, porque quando ela está cozida, ela ainda está meio mole. Quando ela resfria, por exemplo, com o amido que eu coloquei gelifica, se eu coloquei carragena, embora tem uma controvérsia, né? O episódio de carragena que a Bel gravou, falou, não acho muita vantagem usar carragena em salsicha. Tem algumas fábricas que usam.
o tipo de proteína, elas vão coagular com o resfriamento, que vai me dar a textura da salsicha. Então, tem empresa, o túnel contínuo de cozimento, a salsicha já sai resfriada, sai ali próxima de 0 graus, 2, 3 graus ali, sai bem gelada, ela sai bem firme ali. Algumas estufas resfriam dentro da estufa, mas outras tiram e resfriam fora para liberar a estufa para o próximo processo, né? Para a próxima batelada de cozimento ali. Às vezes resfriam em tanques com água gelada, às vezes chuveiro, que aí demora mais, depende da troca térmica ali. Resfriei, eu vou te retirar a pele agora. Aí eu vou te retirar aquela tripa que entrou em 2 etapas antes ali no processo de embutimento. Então a pele só entra, molda a salsicha, cozinha e sai. E talvez seja o maior custo envolvido ali no processo mais cara. de produção. Ela passa numa máquina que tem... Você já viu a salsicha? Às vezes a salsicha que tem um cortezinho ali, tem um risquinho. Aquilo é por conta da faca da depiladora, que ela passa na salsicha ali e se a faca estiver muito funda, ela vai rasgar um pouco a salsicha. Esse processo é impressionante, porque você imagina um cordão de salsicha, que elas estão torcidas ali na tripa, todas ligadas uma na outra, você coloca, a máquina puxa e sai cuspindo salsicha do lado de lá, numa velocidade alta. Essa salsicha, quando ela bate lá, para seguir para a esteira, para ser transportada, ou para o carrinho, para seguir para a próxima etapa, ela bate com uma força grande. Então ali se quebra muita salsicha. A quebra de salsicha, você não pega um pacote de salsicha com salsicha quebrada. Todas as que estão ali estão inteiras. Ela vai voltar lá para o início do processo. Agora você imagina, tem outras etapas que quebram salsicha também. Processo de embalagem lá no final também vai quebrar muito. Mas uma das medidas mais importantes do processo é a quantidade de reprocesso que eu tenho durante o processo de produção. Imagina que eu tenho uma fábrica que o meu gargalo é a estufa. E eu consigo cozinhar por turno 100 toneladas de salsicha num turno. 100 toneladas de salsicha é o meu limite produtivo por turno ali. Se eu tiver 2% de quebra de reprocesso, significa que eu vou embalar 98 mil quilos. Se eu tiver 1% de quebra, eu vou embalar 99. Se eu tiver 10% de quebra, eu embalo 90. Isso faz uma diferença no custo, cara. Porque o produto volta lá para a etapa inicial. Ele gasta todo o equipamento, ele gasta tripa de novo, ele gasta tempo de estufa. E eu deixo de produzir. O que eu deixo de produzir, eu deixo de faturar lá no final, né? Então, nessa etapa da depilação, quebra-se muita salsicha, dependendo da textura que ela for. E aí tem uma particularidade desse processo. Quando eu faço um presunto, quando eu faço uma mortadela, uma linguiça calabresa, eu posso fazer uma massa e trabalhar com uma proteína, por exemplo, de colágeno, que a massa pode ficar dura no dia seguinte, tem um tempo maior para a formação dessa textura, ou até o cara vai fatiar isso aí. Na salsicha, não. Essa formação de textura, ela tem que resfriou, ela tem que estar firme. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, porque senão eu vou ter reprocesso alto. Então, no meu início, eu trabalhava numa fábrica que vendia proteínas e muito aplicadas à salsicha. A salsicha, toda a indústria quer ter um pedacinho da venda da salsicha por causa do volume, né? E a gente queria usar proteína de colágeno em salsicha. Cara, a salsicha depois de 2 dias ficava muito mais firme do que a salsicha padrão dos lugares que a gente testava. Só que o colágeno demora 2 dias para gelificar, para ter o máximo da textura. Enquanto de repente uma proteína isolada de soja, uma fécula, faz a gelificação de forma mais rápida. Então, quando se usava colágeno, tinha um reprocesso muito alto. Depois, isso tem bastante tempo, né? Depois, as tecnologias de produção de colágeno avançaram, de proteínas aí, avançaram bastante. Tirei a pele da salsicha. A salsicha está ali resfriada e já está sem a tripa. Eu vou para o processo de tingimento da salsicha. É um processo que dá um trabalho. Tá ali dentro da fábrica só para o cara comprar uma salsicha laranja. Comprar naquela coloração. Porque a salsicha originalmente ela não é laranja. Ela é pintada. Ela passa por um processo de tingimento para ela ter aquela coloração laranja. Algumas salsichas gourmet aí não passam por esse processo. A salsicha de frango que a gente falou, tem algumas marcas que não passam por um processo de tingimento. A carne de frango é branca ali, né? O que seria esse processo de tingimento? São 2 banhos
basicamente ali, né? Tem algumas variações, mas Basicamente um só. basicamente Não, na verdade basicamente eu falei tirando sarro, porque é básico. Mas é um processo são de dois. tingimento com corante urucum, né? Norbixina ali que faz o tingimento. Básico. Básico, porque tem o pH alto, Aham. e esse pH alto ajuda o corante fixar na proteína ali, fixar não, mas ter aderência, né, à superfície da salsicha. Só que se eu embalar logo depois que eu dei o banho, esse corante ele vai sair com facilidade, ele vai perder com facilidade, e eu tenho toda uma questão microbiológica ali, né, dentro da superfície. A gente fala que a deterioração dos produtos embutidos, eles começam de fora para dentro, a salsicha não é diferente. Esse processo, se eu embalar com um pH 7, se eu embalar, eu vou ter um shelf life mais baixo, eu vou ter mais facilidade para os micro-organismos se desenvolverem ali. Eu passo num banho subsequente, por isso foram dois, uma solução ácida, normalmente de ácido fosfórico ali. Tem outros ácidos que são utilizados, mas o ácido fosfórico é o que a galera mais usa. Que aí o pessoal fala, fixou a cor. Praticamente ele selou a estrutura, que o básico deu uma relaxada, ele selou aquela estrutura e fixou a coloração do produto. Então passa no corante urucum, depois um banho ácido, depois a salsicha vai para embalagem. Ela passa por um processo de secagem para tirar aquela umidade, senão eu vou embalar com água no pacote, né? Mas aí as empresas passam só para um ar ali, numa esteira vazada, ou até mesmo o caminho que essa salsicha faz até chegar no processo de embalagem, ela já vai perdendo essa umidade. E aí outra coisa impressionante é a máquina embaladora de salsicha, né? Não a embaladora em si, mas a posicionadora. A salsicha fica rodando ali nos rolos que tem umas aberturas que cabem as salsichas ali. Então quando ela encontra um lugar vazio ali, ela ocupa aquele lugar e aí ela vai sendo posicionada para colocar no saco de forma automática. Ali também se quebra muito a salsicha. Ali também é um processo que agride bastante a salsicha. Meio ralada assim, né? Essa máquina não tiver ajustada, ela fica ralada. A galera tem dor de cabeça com essas máquinas de posicionamento de salsicha, as embaladoras de salsicha, né? Embalei, selei a vácuo, aí resfriamento e rua, e vender o quanto antes esse produto, porque é um produto que ele tende a deteriorar de uma forma mais acelerada. É um produto que, do ponto de vista microbiológico, a gente falou bastante do CMS, tentou desmistificar a coisa do CMS, que é mito, que é resto de produto, que é produto não comestível, que é porcaria. Mas do ponto de vista de microbiológico, ele tem uma facilidade, é uma matéria-prima mais contaminada, tem uma carga microbiana mais alta. Então, se eu embalo com uma carga microbiana mais alta, se eu uso matérias-primas com carga microbianas mais altas, eu tendo a estragar mais rápido também. É um produto que tem atividade de água alto, então um produto que tem que ser mantido sob refrigeração, e um produto que, quanto antes eu comercializar, menor o risco de eu ter devoluções porque o produto está estragado. De uma forma resumida, não sei se foi tão resumido assim, mas esse seria o processo de produção básica de salsicha. Se a gente fala de salsicha gourmet, por exemplo, essas salsichinhas que a gente vê em aeroporto, por exemplo, você pega essas salsichas que tem esses cachorro-quentes gourmets, que entrou na moda, teve um boom, mas depois deu uma caída, mas tem algumas fábricas fazendo. Aí o cara não usa o envoltório, às vezes, não usa o envoltório artificial, usa um envoltório, uma tripa de carneiro, por exemplo, que aí você está fazendo um produto mais nobre, faz um produto que aí não coloca o CMS, só usa carne, defuma, uma possibilidade no processo de cozimento é eu defumar. A salsicha, usar fumaça natural para defumar, uma salsicha mais gourmet, ou uso, falando de envoltório, tripas de colágeno, por exemplo, que vai para o ponto de venda uma tripa que eu não preciso retirar antes do processo de embalagem, mas basicamente são essas diferenças, feita de uma forma mais artesanal. Eu sigo um processo mais parecido com a fabricação de linguiça. Quando eu falo de processo de salsicha, eu estou pensando em túnel contínuo de cozimento, emulsificador contínuo, esse tipo de equipamento. Tá. Olha só a quantidade de detalhe que tem, né? Um processo que é extremamente rápido, em teoria simples, mas
A parafernália tecnológica que você tem que ter por trás ali disso para se atentar a todos os detalhes é monstruosa, né? Muita coisa que você tem que estar o tempo todo. Qualquer detalhe, é o que você falou, é muito tênue a linha de lucro e prejuízo para a salsicharia, né? É bem complicado. Se a gente tiver que listar aqui 2 problemas mais típicos, mais comuns que são encontrados em salsicha, o que é que você traria? Eu acho que um de antemão que já dá para trazer é quanto à qualidade de CMS que você vai utilizar ali, né? A qualidade do CMS ele vai determinar a qualidade do seu produto lá. É uma matéria-prima que entra, a maior concentração de matéria-prima é o CMS. Está mais de 50% ali, uma salsicha normal. Ou uma salsicha tipo, pelo menos 40%. É uma quantidade bem considerável. Então, a qualidade do CMS, do ponto de vista de teor proteico, porque não lembra que eu tenho que atingir os 12% lá no final. Independente se essa proteína está coagulada ou não está coagulada, se ela está desnaturada, né? Seria o termo mais correto, ou não, o teor final tem que dar 12%. E com essa formulação toda, às vezes não é fácil eu bater ali os 12% de proteína. Mas do ponto de vista tecnológico também, qualidade das outras matérias-primas que eu utilizo vai determinar a textura. Problemas, o primeiro deles que todo mundo vai olhar é quanto de reprocesso que dá. É um indicativo, é a dor de cabeça da galera do processo de produção. Shelf life, salsicha tende a estragar rápido, então shelf life é uma preocupação das fábricas e é um problema. Às vezes o produto deteriora antes do shelf life que está imprimido ali sei lá, salsicha dura 45 dias, às vezes com 30 dias o produto já está muito alterado sensorialmente. Defeitos na casca. A salsicha ela tá muito... Falou 2, né? Já tô encarreando um monte, mas machucou muito a salsicha, ralou ela ali durante o processo ali, causou danos à casca da salsicha. É um defeito comum também. Cara, e a textura dela? Salsicha não é um produto tão firme quanto presunto. Não é um produto tão firme quanto uma calabresa, por exemplo. Não é um produto cru, é um produto cozido. Então a massa ali, quando o consumidor compra, ela não é tão macia quanto uma linguiça frescal, mas ela tem sua característica. Até um tempo atrás, o pessoal começou a colocar mais carne na salsicha. Teve um tempo que teve crise CMS subiu muito, né? E colocando mais carne, a salsicha tem mais mordida. Ela ganha em textura, ganha em elasticidade. Algumas empresas começaram a ter reclamação no saco que a salsicha estava muito firme, com uma textura muito forte. Então, ela tem a característica que o consumidor já acostumou. O cara come o hot dog. Você falou de problema. Tem um problema comum, por exemplo, que você pega a salsicha. Antigamente tinha muito isso, né? Você pegava a salsicha, colocava para ferver, para fazer o cachorro-quente, ela virava o calibre de uma calabresa, ela inchava, né? Isso tem a ver com capacidade de absorção de água. Então, às vezes, o cara fez uma formulação ali que colocou muita fécula, embora só 2% seja permitido, né, de amido. Às vezes o cara colocou uma quantidade alta de fécula, ou colocou uma proteína muito funcional, ela ficou com capacidade sobrando de reter água ali. Quando você vai cozinhar, ela vai absorver água do cozimento, então ela incha. É um problema comum. Mas, e a textura? E qual a medida de textura de salsicha? Como que você já viu medir textura de salsicha na fábrica? É muito difícil. É muito difícil porque depende muito da sensibilidade de quem vai balançar a salsicha, né? Exatamente. Então você nunca vai ter um parâmetro de referência a quem balançou mais forte, quem balançou mais fraco, né? Os caras balançam ali e vê quantas balançadas a salsicha aguenta, né? É o controle de qualidade, às vezes, da fábrica. Às vezes você tirar e levar para um texturômetro, medir dureza 1, dureza 2, fazer o TPA completo ali, né? Elasticidade, coesividade, mastigabilidade. Você pega a salsicha ali, dá uma apertada nela, quanto textura que ela tá, e balança. Aí você tem a dureza e tem a elasticidade. Às vezes o produto tá duro, tá firme quando você aperta, mas ele tá muito seco, ele não tem elasticidade. Então, quando você balança ele, segura numa ponta da salsicha e balança, ele já quebra ali a salsicha. Às vezes a salsicha tá mais macia, mas ela é elástica. Você encontra uma ponta a outra assim, ela não chega a romper. Isso tem muito a ver com a formação da casca da salsicha. Com esse processo que é feito no processo de cozimento, teor proteico, porque quanto mais proteína eu tiver durante o processo de secagem, ela vai migrar para a superfície, eu vou formar uma casca mais robusta ali,
E tem a ver também com os ingredientes funcionais que eu uso. Se eu uso carne, se eu não uso tanta carne, a qualidade dessa carne, o teor de proteína. Esses seriam os parâmetros de qualidade, assim, que o cara mede ali na fábrica, né? Tem outros, né? O cara manda fazer um monte de análise ali na salsicha, né? Coloração, perda de cor, quanto que esse corante segura, quanto que ele perde, quando ferve, quanto que perde na água ali daquele corante. Enfim, sabor. Salsicha, o sabor dela é bastante importante, né? Teor de sal, enfim. Muito legal. Olha a quantidade de detalhes, a quantidade de particularidade que tem esse processo, que é tão rápido. Talvez um segundo processo mais rápido. Deve perder só para a linguiça fresca, né? Em termos de velocidade do produto ficar pronto, né? Se a linguiça fresca for curada, ele já ganhou, né? Mas já ganhou. Eu acho que o tempo que o CMS entra lá no processo talvez dure menos que esse episódio. Pois é. Mas o processo é bem rápido mesmo. Cerca de 2 horas e pouco. A matéria-prima já virou salsicha já lá na embalagem. Muito legal. E olha só a quantidade de conhecimento, a quantidade de tecnologia que precisa ser empregada no processo para conseguir ter um produto estável, um produto saboroso, sobretudo um produto seguro para ser consumido, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Carnicast. Dessa vez falando sobre salsicha. Boa salsicha para você e um brinde. Um brinde, vou pegar aqui, ó.